Bora conhecer um pouquinho as variáveis básicas do C Sharp? Fala galera, aqui quem fala é o Humberto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do PubDev. Então você já sabe, né? Não esquece de dar um joinha já e dar aquele sub se você não é inscrito no canal. E também não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Agora nós temos no Instagram, tá? @pub_dev, beleza? Segue lá e dá aquela fortalecida pra gente, beleza? Bom galera, o tema do vídeo de hoje é o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre as variáveis básicas do C Sharp, tá? Os tipos básicos que nós temos no C Sharp, que ele oferece pra gente. E também nós vamos falar um pouquinho sobre bit sinal, tá? Bom, primeira variável então aqui que nós vamos estar olhando é a booleana. Então ela vai ser uma variável que vai ocupar 8 bits na memória, tá? E ela vai permitir true ou false, que ela seja armazenado dentro dela, beleza? Próximo tipo aqui nós vamos falar de números, tá? As variáveis que armazenam números. A primeira que nós vamos olhar é a byte. A byte, ela tem 8 bits, tá? E ela vai permitir que você tenha de 0 a 255 de limite dentro dessa variável. Então você pode colocar ou 0 até 255, tá bom? Você não consegue colocar mais que isso, que não tem bit suficiente para armazenar esse valor dentro dessa variável, beleza? O próximo que nós vamos estar vendo aqui é o short, beleza? Ele vai ter 16 bits, tá? E ele vai armazenar de menos 32.000 até mais 32.000, tá bom? A outra variável é o ushort, tá? O que significa esse ushort? O ushort significa que é uma variável unassigned. O que é esse unassigned? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas vocês podem observar que ela não vai ter valor negativo. Vai ser de 0 a 65.000, tá bom? E ela também vai ter 16 bits, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é esse unassigned, tá? Como assim? Eu vou não ter um número negativo e eu dobro a capacidade, entre aspas, de armazenamento da minha variável. Bom, vamos lá. O short, ele é 16 bits, ou seja, e ele permite valores negativos, tá? Então, ele vai ser de menos 32.768 a 32.767 positivo, beleza? Vamos desenhar aqui a cadeia de bits dessa variável. Então, vocês podem observar ali que o primeiro bit, ele está em vermelho, tá? E tem uma razão. E os outros bits, né, os outros 15 bits, estão com esse azulzinho aqui, tá? Então, esses 15 bits que estão em outra cor vão ser responsáveis por armazenar de fato o valor da variável, tá? E o que está em vermelho vai ser o responsável por falar se esse número é positivo ou negativo. Eu vou explicar um pouquinho agora mais com detalhes para vocês. Vamos imaginar aqui que nós temos uma variável de 3 bits, tá? Hipotética. E ela ela não é negativa. Então, o menor valor que nós podemos armazenar dentro dela é 0. E o máximo 7, com todos os bits ativos, seria 4 mais 2 mais 1, 7. Porém, nesse caso, como é 0, 0, 1, o valor dessa variável, o número que está armazenado nessa nossa variável fictícia de 3 bits é 1, tá? Beleza, mas agora nós temos esse cara na jogada, que é o bit sinal. Vocês podem ver que ele está em vermelho. O que significa? Agora o jogo mudou. Quando nós temos esse bit sinal, nós vamos perder um bit para falar de fato se esse número é ou não positivo, tá? E aí vocês podem observar que o menor valor da variável, né, vai ser menos 4 e o valor máximo que ela pode ter, em vez de ser 7, agora é 3, tá? Porque a gente está emprestando um bit para definir se o número é positivo ou negativo. Como que funciona de fato isso aqui, tá? Então nesse caso, 0, 0, 1 é 1. Vamos para o próximo então. 0, 1, 0 vai ser 2, tá? E o último valor positivo que nós podemos armazenar nessa variável, né, de 3 bits, é o 0, 1, 1, né, o valor máximo positivo que ela permite, tá? Então, 3. Beleza, mas agora eu tenho esse primeiro bit agora ativo, ou seja, é um número negativo. Como que funciona para a gente fazer esse cálculo, tá? Vamos imaginar que o primeiro número, nós temos que contar ele como menos 4, tá? Então, se eu tenho o bit daquela casa ativado, eu vou somar o valor correspondente a esse bit na posição com o menos 4, tá? Então, nesse caso nós temos 1, 1, 1,
todos os bits estão ativos. Então é menos 4, mais 2, mais 1. Ou seja, o valor que está armazenado nessa variável é menos 1, tá? Que seria menos 4 mais 3. Agora o próximo, 1, 1, 0. Então vai ser menos 4 mais 2. Ou seja, o valor que está armazenado aqui dentro é o menos 2. Próximo, 1, 0, 1. Então, menos 4, 0, mais 1. Então, aqui nós temos o menos 3. E se nós tivermos 1, 0, 0, que é o próximo, vai ser menos 4, 0, 0, menos 4. Então, nós temos aqui o menos 4. E é assim que funciona o bit sinal. Beleza? Então, basicamente, existem dois tipos de variáveis. Nós temos os assigned, que são essas variáveis que têm o bit sinal. E nós temos também as unassigned, que são as variáveis que não têm o bit sinal, que elas vão emprestar esse último bit para, de fato, dobrar a capacidade da variável de armazenamento de valores, tá? Mas a gente perde a possibilidade de ter números negativos nessa variável. Enfim, não dá para ter tudo na vida, né? Bom, vamos falar dos números inteiros agora, tá? O int, ele tem dois tipos, tá? Tem o assinalado, que é o int, e o que não tem sinal, tá? Que não tem valor negativo, que é o uint. Então, ele vai ter, né, ambos vão ter 32 bits, e os valores que eles conseguem armazenar, o int, ele armazena de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões, e o uint de 0 a 4 bilhões. O long, por sua vez, ele tem 64 bits. Então, eu não consigo nem falar o número que ele consegue armazenar aqui, tá? Eu acho que é quintilhão, enfim. O long é de menos 9 alguma coisa até 9 alguma coisa. E o long, a versão dele sem sinal negativo, né, sem número negativo, é 18 alguma coisa. Mas ainda é muito grande. Parênteses aqui, o YouTube, em 2012, teve que trocar o tipo de variável deles de contador de views de vídeo. Que um vídeo passou de 2 bilhões de views, tá? Então, foi esse um probleminha que eles tiveram que trocar. Acabaram trocando de int para long. Agora não tem mais problema nenhum, porque se um dia um vídeo chegar a esse número aí de views, um vídeo com esse número de views é tipo impossível, né? Então, enfim, fica aí só por informação inútil, mas fica aí, né? Números fracionados, tá? O que são esses números fracionados? São números que têm casas decimais. O primeiro que nós vamos ver aqui é o single ou float. Ele tem 32 bits e ele te dá uma precisão de até 7 casas decimais. Nós temos o double, tá? O double, por sua vez, ele tem o dobro entre aspas de precisão, por isso é single e double. Ele vai ter 64 bits, beleza? E ele vai te dar uma precisão de 15 a 16 dígitos depois da casa decimal, tá? Depois da vírgula. E por último, o decimal, que é o que eu recomendo para vocês se vocês estiverem trabalhando com sistemas que lidam com dinheiro. Por quê? Vocês vão entender. Ele tem 128 bits. E a precisão dele é enorme. Ele te dá uma precisão de 28 a 29 casas depois da vírgula, tá? É muito grande. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de datas. Com datas, você tem o principal de todos, né? O tipo de variável principal de todas, que é o datetime. Ele vai de fato armazenar para você uma data. E tem o timespan, que é o quê? Ele é como se fosse uma porção de data. Quando você faz uma subtração de uma data com outra, você tem uma variável resultante que é um timespan, tá? E se você quiser somar uma data, um tempo a uma data, você também utiliza um timespan, tá bom? Se você quiser fazer essas operações, tá? O timespan também é muito importante, tá? Então, ambos vão ter 64 bits e é basicamente isso, tá? Então, se você quiser utilizar datas, utilize o datetime ou o timespan, dependendo da sua necessidade. Agora, com textos. Com textos, nós temos dois carinhas que conseguem ajudar a gente com isso. Nós temos o char, que ele vai sempre armazenar um caractere só, e ele vai ter 16 bits, então 16 bits. E também nós temos a string. Ela também tem 16 bits, porém são 16 bits por caractere que você coloca nela. Então, se você colocar 10 caracteres, vão ser 160 bits para essa variável, tá? A string, ela é um array de chars, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
pediram pra gente fazer um pouquinho, as coisinhas um pouquinho mais básicas aqui no canal. Então nós fizemos esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho dos tipos de variáveis que o C# tem. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, principalmente sobre o bit sinal, tá? É bem bacana essa parte de como funciona, né? O número positivo e negativo, eu acho fantástico. Enfim, considerem deixar um joinha aqui, tá? Se inscrever no canal e também de compartilhar com os amiguinhos, tá bom? E por último, também não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @pub_dev, tá? E enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.